Mas o importante é que estamos bem. Muito bem, Caliel. E com muita novidade com relação à política, né? Tanto a nível de Estado quanto a nível nacional, né? Uma boa tarde a você, né, que nos assiste nesse momento. Hoje a gente traz exatamente as articulações, como é que estão exatamente os candidatos a governo do Estado da Paraíba, né, Pedro Cunha Lima e João Azevedo, né? Vocês viram que nas últimas semanas, Caliel, várias foram as articulações de um e de outro, né, para exatamente atrair lideranças políticas para que eles possam, né, exatamente dar uma dinâmica melhor nas suas candidaturas, né? João, ele conseguiu apoio de algumas lideranças ligadas à Vital, né, a Veneziano Vital. Pedro também conseguiu apoio restrito de Veneziano, né, também como há pouco tempo o Cabo Gilberto. E hoje o deputado federal que não foi eleito, o Julian Lemos, também, ele já declarou, era de Pedro, né, e declarou hoje apoio a João Azevedo. Ou seja, nesse momento são articulações que estão sendo montadas para que exatamente possa dar essa dinâmica melhor à campanha, que possa atrair novos eleitores, né, um olhar diferenciado para cada um. O que eu acho interessante, aí eu trago para a minha ótica, trazendo um pouco para a região de Cajazeiras e para a cidade de Cajazeiras, existiam especulações, né, do grupo de Carlos Antônio, se eu não romper com o governador João, e ia para anunciar o apoio a Pedro Cunha Lima. E o que a gente ficou sabendo, até tem alguns registros, né, que realmente houve essa conversa, houve essa articulação de Cássio com Carlos Antônio, mas não deu essa liga, né? Não deu exatamente, não teve tanto, eu acredito que a articulação ela ficou ali nos bastidores mesmo, não ultrapassou a esfera, né, do que eles esperavam, e João convidou tanto o Júnior como o Carlos Antônio e disse, olha, calma, vamos se organizar, vamos deixar tudo como está, a gente vai ter mais espaço lá no governo em Cajazeiras, não se preocupe, não é porque eu estou com o Zé Aldemir, nem com o Chico Mendes, que você vai ficar desamparado de forma alguma, né? Teve todo esse acalento, né, por parte de João, e João ele tem um grande articulador político e ele conseguiu exatamente unir. Eu não sei, Caliel, como é que vai ficar isso a partir de janeiro. Vai ser, como diz aqui no interior da gente, né, um balaio de gato. É verdade. Porque a partir de janeiro vai ser difícil administrar isso. Porque os três candidatos, tanto Zé quanto Júnior Araújo, quanto o grupo doutora Paula, de Chico Mendes, tem intenção de ser candidatos a prefeito de Cajazeiras. E vão querer cargos também. E vão querer cargos. E eu fico imaginando como é que vai ser exatamente essa articulação, esse jogo de cintura do atual governador João Azevedo, para exatamente acomodar todo mundo no mesmo barco. É uma dinâmica diferenciada, o que a gente percebe, o que a gente pode vislumbrar, né, previamente, é que de repente os inimigos podem estar no mesmo palanque e virarem amigos em nome de uma proposta política para Cajazeiras. Hoje eu passei o dia todinho essa semana, o bom de eu estar de plantão, Caliel, é porque o telefone não para, né? Você ligando para um e para outro, tentando colher informações. Olha que acho que eu vou sair dessa área política e vou ser repórter investigativo, viu? Porque eu estou gostando dessa área. Mas, Caliel, segundo alguns colegas, né, que militam em todos os três palanques aqui de Cajazeiras, né, João vai ter um grande problema para administrar Cajazeiras. Ou, como você acabou de frisar, ou ele convence todos seguirem o mesmo objetivo, seguir uma mesma linha, indicar do grupo um candidato a prefeito. E aí se cogita já que alguns empresários de Cajazeiras, grandes empresários, filhos até de ex-candidatos, né, ou, aliás, ex-prefeitos, possam estar surgindo para exatamente disputar a prefeitura de Cajazeiras. São ainda conversas de bastidores, né? Ainda estou exatamente colhendo esses fatos. Tem três pontos para prefeito de Cajazeiras. Pode ter uma reivindicação por parte de Zé Aldemir e doutora Paula, uma reivindicação natural por parte do grupo de Carlos Antônio e também uma possível reivindicação de Chico Mendes. Né? Chico Mendes. Ele com certeza vai haver. Ou já houve, né? Porque eu acredito que essa articulação já deixou muito, muito bem amarrado. Agora, já tem outros amigos de Carlos Antônio, de Júnior Araújo, que não ficaram muito satisfeitos. Né? Segundo eles, acha que ainda há, né,
uma possível aliança entre Carlos Antônio e Pedro Cunha Lima aí até a reta final da campanha. Não sei se isso tem veracidade, mas são os comentários do dia a dia, da rua, né? Que realmente, se você levar para discussão exatamente como vai ficar o grupo Carlos Antônio, eu acredito que vai ser o grupo mais afetado com relação a isso. Eu digo mais afetado porque até então eles tinham toda a estrutura do Estado à disposição deles. E agora eles vão ter que dividir essa estrutura com o Chico Mendes e com Zé Aldemir e doutora Paula. Então, isso é fato, né? Então, ele vai ficar muito prejudicado. E aonde vai acomodar? Porque eu digo sempre, se João perder essa campanha, Chico Mendes tem como acomodar todos os seus cargos, ou todos os seus companheiros de luta na prefeitura lá em São José de Piranhas. Zé Aldemir até então não tem nenhum cargo do Estado, então não há percas agora para Zé Aldemir. E qualquer coisa ele também pode acomodar junto à prefeitura de Cajazeiras. Mas Carlos Antônio não tem reduto. Acabou-se o reduto político de Carlos Antônio. O que Carlos Antônio tem de capital político, de capital de empregabilidade, de articulação, é o governo do Estado. Se ele perde o governo do Estado, acabou exatamente essa estrutura de Carlos Antônio, de Júnior Araújo. Então vai ficar muito mais difícil manter o seu grupo ativo aqui na cidade. Eu aposto que a briga maior vai ser pelo Hospital Regional de Cajazeiras. Não tenho nem dúvida que já está havendo. A área da saúde do Estado. A área de saúde. E eu fiquei sabendo que parece que o hospital vai ficar para Carlos Antônio, a UPA vai ficar para Zé Aldemir, a 9ª Gerência de Saúde vai ficar para Chico Mendes. Assim ele vai começar a dividir o segundo comentário, que o Estado vai pegar por setor e vai dividir entre os três. A educação do mesmo jeito. A direção de escola A vai ficar para uns, a direção de escola B para outros. Ele vai fazer exatamente essa rachadinha com todos Como é que vai gerenciar isso? Eu não sei. E eu digo uma coisa, Caliel. Quem vai sair prejudicado, eu não tenho sombra de dúvidas, vai ser exatamente a população. Que exatamente quando chegar um hospital regional desse que vai estar totalmente minado, de grupo A, grupo B, grupo C, e aí um vai jogar para o outro, não vai querer atender, vai exatamente articular para que o seu colega seja atendido primeiro, que a gente sabe como é a política assistencialista nesse país. E aí vai ficar difícil exatamente para o usuário dessas instituições. Não sei, a gente sabe que a campanha já está na sua reta final. Eu acredito que as articulações que foram feitas, atraindo novos integrantes para cada lado, eu acredito que essa semana seja encerrada. E a campanha, de fato, vá para a rua. Eu conversando com alguns amigos meus de Campina Grande, ligado ao grupo de Pedro Cunha Lima, Pedro ele está exatamente articulando adesões, mas não está exatamente distribuindo tarefas. Ou seja, ele não consegue exatamente dizer como aquele aliado ou atual aliado vai trabalhar. Aqui em Cajazeiras, o próprio Tiago, o Tiago Macambira, que era presidente do PSDB, entregou exatamente o partido, desfiliou-se o partido e declarou apoio a João Azevedo. Já desgostoso exatamente com essas articulações, porque eu não sei se você sabe, mas existem 2 núcleos dentro da campanha de Pedro. Existe o núcleo de Pedro e existe o núcleo de Cássio. E aí tem exatamente essa falta de comunicação entre esses dois articuladores, e aí acaba tendo essas baixas durante o percurso, exatamente durante essas articulações políticas. Uma dessas percas foi exatamente o Tiago Macambira, que era presidente, amigo pessoal de Pedro. Sim, forma muito, muito... Conversei com ele, inclusive, e ele disse, olha, Bruno, de forma muito cortês, eu fiz a ligação para Pedro e informei a ele que estaria saindo da direção do partido e seguiria exatamente junto com o atual prefeito, a qual ele é aliado, que é o Zé Aldemir, e declarava exatamente apoio à reeleição de João. Já, por outro lado, o atual governador, João Azevedo, também vem perdendo apoios importantíssimos, Caliel. Não soube exatamente fazer articulações em sua base e também perdeu aliados de primeira hora para Pedro Cunha Lima, prefeitos, ex-prefeitos, mas também, se você me disser hoje como estão exatamente, se essas articulações vão exatamente render votos, aí eu vou ficar ali devendo exatamente essa resposta, porque tudo ainda está sendo conversado, está tudo sendo ainda montado.
Eu sei que Cajazeiras ficou órfão, né, de uma liderança para Pedro Cunha Lima, né? Hoje a gente não tem essa liderança que diga assim, eu estou aqui a pedido de Cássio ou de Pedro para lidar, né, ou liderar exatamente a campanha de Pedro. João, por outro lado, tem 3 fortes, né, proponentes, né, para exatamente pedir votos para ele. E aí, uma coisa que se deixa muito claro, tanto da campanha de João quanto da campanha de Pedro, é que eles estão se dedicando a João Pessoa e Campina Grande. Né? As 2 cidades somam hoje 60% dos votos na Paraíba. E por isso que a concentração dos dois candidatos na região de Campina e região de João Pessoa está exatamente deixando o sertão um pouco, né, livre, o sertão exatamente solto, o sertão exatamente sem ter esse prestígio todo nesse segundo turno, né? Eu achava que o Efraim ficaria exatamente com o sertão, né? Por ser aqui de Santa Luzia, ele ia exatamente articular a nível sertão a campanha de Pedro, mas eu estou vendo que ele também está se dedicando mais a João Pessoa e Campina Grande. Bom, muitas águas ainda vão rolar, né? Muitas fofocas a gente vai trazer. Eu estou aqui me sentindo Leão Lobo, né? Só trazendo as fofocas dos dias. Mas segunda-feira eu volto exatamente para trazer mais fofocas, mais exatamente bastidores da política, né? Está bem constante essas transformações a nível de Estado. A nível de Brasil, só para a gente encerrar, né? Lula e Bolsonaro, né? Ontem teve o primeiro embate dos dois, né? Muita coisa a se falar, né? Mas assim, volto a repetir aí sem sombra de dúvidas, tanto a nível de Estado quanto a nível federal está complicado, está exatamente difícil de você apontar hoje uma possível vitória de lado A ou lado B, porque está bem polarizado. Eu acredito que na campanha também a nível de Brasil não foi para a rua, né? Está só exatamente em mídias sociais, discussões e articulações de bastidores, mas a campanha ainda não foi para a rua. Estão focando nos 3 maiores redutos a nível nacional, que é São Paulo, Minas e Rio. Ainda não interiorizou, não veio aqui para a região norte, nordeste, mas segundo informações é que a semana que vem, tanto os candidatos a nível de governo quanto a nível de presidente vão estar permanentemente na rua buscando aí o voto do eleitor. E aí fica a nossa dica, né? Você é eleitor do lado A, lado B, essa é a hora de você observar as propostas, que até agora não vi nenhuma. Eu só vi ataques, inclusive a nível de Estado e a nível federal. Eu só vejo exatamente um atacando o outro, né? Não vi propostas ainda de fato, principalmente, volto a repetir, principalmente para o nosso interior aqui, para o nosso sertão, eu não vejo nenhuma proposta concreta, apenas distribuições de farpas entre os candidatos, e fica exatamente a gente aqui como eleitor, né, tentando ali extrair o pouco de projeto, pouco de proposta que tem, tanto a nível nacional como a nível estadual, para a gente poder fazer a melhor escolha e, enfim, dia 30, dar o nosso voto.